O Evangelho do Dia. Que faz arder o coração, traz a verdade e ilumina nossa vida. Olá, ouvintes da Rádio Educadora do Maranhão, povo de Deus, devotos e devotas de São José de Ribamar. Equipe educadora conosco sempre evangelizando. Saudações carinhosas diretamente do nosso santuário para todos. Vamos ler e explicar o Santo Evangelho. Mateus capítulo 14, versículos 22 a 36. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, querido povo de Deus, neste trecho do Evangelho de São Mateus, Jesus é o bom pastor que cuida do rebanho. É aquele que sustenta a nossa fé e também é aquele que nos cura de nossos males. Na primeira parte do Evangelho, nós temos uma alusão clara à partilha dos pães, à multiplicação dos pães, quando Jesus abençoou os pães e mandou distribuir para as multidões. O milagre da partilha, onde todos são saciados. Jesus sacia da palavra, da pregação do reino, e ao mesmo tempo sacia de pão. É Jesus o pão de Deus que dá a vida ao mundo. A primeira parte do Evangelho faz, portanto, referência a esta passagem do Evangelho, a esta mensagem do reino, que passa pelo pão da palavra, pelo pão da Eucaristia. E Jesus é o pão da palavra, o pão da Eucaristia. Não há mensagem do reino sem pregação, sem missão. Não há mensagem do reino sem Eucaristia, sem louvor a Deus. É o primeiro aspecto do Evangelho de hoje. No segundo aspecto, nós contemplamos os discípulos que atravessam o mar. O vento lhes é contrário. A barca que caminha com os discípulos, que os conduz mar adentro, simboliza a comunidade cristã, a nossa igreja, a nossa fé. E eles foram enviados por Jesus para tomarem a barca e atravessarem. Enquanto eles atravessavam, Jesus permanecia a sós no monte da oração. O vento lhes era contrário, diz o Evangelho. A barca da comunidade, a barca da nossa fé, da nossa vida, muitas vezes enfrenta tempestades, dificuldades,
calúnias, perseguições, cruzes, doenças, enfermidades, carestia, desemprego, problemas, conflitos. A barca da nossa comunidade, a barca da nossa fé, muitas vezes enfrenta perigos e dificuldades. É necessário nós permanecermos firmes. O Evangelho diz que pelas 3 horas da madrugada, em plena noite, em plena escuridão, o que significa trevas, dificuldades, perigos, incertezas, Jesus vem caminhando tranquilamente sobre o mar. O mar que é contrário à barca, à igreja, à nossa fé, à nossa vida, ao nosso engajamento, à nossa atividade missionária, não pode nada contra Jesus. Enquanto o mar está agitado, sacudindo a barca dos discípulos, Jesus caminha sobre ele tranquilo. Ele nada pode contra Jesus. Jesus é o homem das multidões, da pregação do reino, é aquele que pratica a caridade, a partilha, é aquele que passa a noite em oração no monte. Ele é o homem de Deus, está no face a face com Deus. E, portanto, ele caminha tranquilo sobre o mar da dificuldade, da tempestade da vida, das enfermidades, das pandemias, das dores, das cruzes. Nada pode contra Jesus. Enquanto Jesus caminha sobre o mar, o vê e tem medo, pensando que é um fantasma. Pedro pede a Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Pedro também, a pedido de Jesus, vai ao seu encontro, mas percebendo a dificuldade, a ventania, teve medo e começou a afundar. E gritou por Jesus: Senhor, salva-me! Jesus o tomou pela mão e o levantou, e ambos entraram na barca. O que isso quer significar para nós? Jesus pode vencer nossas dores, nossas dificuldades, nossos males. Jesus pode vencer o nosso pecado, o pecado que nos destrói, nos avassala, nos domina. Jesus pode nos libertar, mas na hora do perigo, nós temos que gritar para Jesus. Assim como Jesus é o homem da caridade, o homem da missão, o homem da oração, o homem que partilha o pão, aquele que está no face a face com Deus, nós também temos que ser como Jesus, temos que ter uma fé firme, uma fé embasada em Deus, no face a face com Deus, na prática pastoral, na atividade missionária. Mas se nossa fé for fraca, se ela fraquejar, se nós estivermos afundando, nós podemos gritar: Senhor, salva-me! E como Jesus salvou Pedro, ele também pode salvar a nossa fé, a nossa vida, o nosso ministério, a nossa caminhada. Creiamos em Jesus. É Ele quem pode nos curar, nos libertar. É Ele quem pode acalmar a tempestade. O mundo, o pecado, o mal, a violência, as tempestades, nada podem contra Jesus. Nós temos que ter uma fé firme em Jesus, sólida em Jesus. É Ele a razão fundamental, a base firme da nossa fé. Outro dado importante que podemos destacar no Evangelho de hoje é que quando os discípulos desceram da barca, chegando à região de Genezaré, as multidões reconheceram que era Jesus e trouxeram seus enfermos. Jesus acolheu a todos, deixou que tocassem nele, e todos aqueles que o tocaram ficaram curados. Ora, Jesus vence a tempestade, Jesus partilha o pão, Jesus passa a noite inteira em oração e Jesus cura os enfermos. Jesus é o bom pastor, é Deus no meio do povo. O seu ministério produz vida, vence a tempestade, vence os males, vence as doenças, vence os perigos, porque Jesus é o homem da partilha, é o homem da oração, é o homem da caridade, é o homem do face a face com Deus. E, sobretudo, Jesus tem fé no Pai. Nós somos chamados a ter fé em Jesus, mas Jesus tem uma fé absoluta, incondicional no Pai. Ele se configura ao Pai, ele revela ao Pai. O Pai é o bom pastor e Jesus revela o bom pastor que é o Pai para nós, com os seus gestos, suas curas, sua pregação, com a partilha do pão, com sua fé firme, que nós creiamos em Jesus e que nós o imitemos no cotidiano da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estimado irmão, devoto, colaborador, evangelizador de São José de Ribamar,
Estamos preparando o grandioso festejo do padroeiro do Maranhão, São José de Ribamar. Você é o convidado especial do nosso santo e do nosso santuário. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José de Ribamar, rogai por nós.